Um assunto tão importante quanto aos métodos de partida são os métodos de frenagem, principalmente quando a gente trabalha com sistemas automatizados, né? E a gente tem definido um tempo para o motor parar. A frenagem ou parada do motor dá-se quando toda a energia cinética contida no conjunto rotor-carga for consumida. Isto poderá acontecer de forma lenta ou forçada. Tipos de frenagem: a gente tem a frenagem natural ou por inércia, deixa parar por conta, né? A frenagem por lona de freio, frenagem com contracorrente, frenagem com injeção de corrente contínua, frenagem com regeneração de energia. Então, agora a gente vai ver cada uma delas. A primeira frenagem por inércia ou parar natural. Nesse caso, o motor e a carga pararão quando toda a energia cinética for consumida por atrito nos mancais, sistema de ventilação e pelo torque resistente da própria carga. É o método mais barato e o mais utilizado de todos, né? Quando a gente não tem uma precisão, né, do tempo em que o eixo deve parar, não precisa aplicar nenhum método, é deixar a frenagem natural por inércia. Frenagem por lona de freio. Esse é um motor que ele já deve vir de fábrica permitindo, né, que seja instalado esse freio, ou já vindo com o freio, né, que normalmente acontece. Ele é chamado de moto freio. Tem um disco, né, que gira junto com o eixo e um sistema de lona de freio que encosta nesse disco, produzindo atrito. É assim que ele funciona. Então, quando a gente liga o motor, né, que alimenta as três fases, liga o motor, tem um retificador que alimenta um eletroímã de corrente contínua, que atrai esse sistema da lona de freio e afasta do disco, né? Não, afasta dele não tendo atrito. No momento que eu desligo o motor, ele corta a corrente aqui do retificador, corta a corrente do eletroímã, né? E ele, por um sistema de mola, empurra esse sistema de lonas contra esse disco, produzindo atrito. É um método simples, né? Ele é usado até uma carcaça 225. Agora já vou explicar o que é a carcaça 225. Por freio a disco incorporado no próprio motor. Ele é conhecido como moto freio. O que é esse carcaça 225? Aqui a gente tem, né, uma tabela onde fica melhor para explicar o que é essas dimensões da carcaça 225. Né? Vamos pegar um exemplo aqui, uma carcaça 100L. Então eu venho aqui na tabela, procuro 100L e aqui ele vai dar algumas medidas do motor, várias medidas, né? Todas aqui que estão sendo mostradas aqui na figura. Vamos pegar algumas importantes aqui. Por exemplo, essa altura, ó, altura H, que dá o nome da carcaça, né? O 100, por exemplo. Isso aqui é a altura da base, onde o motor vai ser colocado em cima, até o centro do eixo, é o H. E aqui, olhando aqui, correndo na tabela, é o 100. Isso aí é 100 milímetros, a tabela é em milímetros, que dá 10 centímetros, para ter uma noção assim, de tamanho, né? Outras medidas que a gente tem é, por exemplo, esse comprimento aqui da tampa lateral até a ponta do eixo, né, oposta aqui. Então esse é o comprimento L. Aqui é 384 nesse caso aqui, que dá 38,4 centímetros. Esse motor. A gente tem também o A, que é a distância entre os furos, né, para colocação dos parafusos, para prender o motor na base, entre os eixos, bem o centro dos furos, né, é o A, que aqui nesse caso é 160, então dá 16 centímetros. Esse aí é o nosso caso, né, da carcaça. Mas esse é só um adendo aí na nossa explicação. Para motores maiores é usado freio de sapata acoplados externamente ao motor.
Em ambos os casos, a força de um eletroímã, geralmente CC, é usado para vencer as molas que mantêm o motor freado. A sapata são as lonas de freio, ficam em peças de ferro, né, que praticamente abraçam uma parte que é colocada, que aqui é um disco, né, mas aí é uma parte com a largura maior lateralmente, abraça esse, provocando um atrito maior ainda. Esse com o disco dos menores, ele tem um probleminha aí, que são o desgaste, né? E aí pode, uma hora ele para um certo tempo, depois para num outro tempo maior. Quando o motor é desenergizado, o eletroímã também está, né? E o motor é mantido freado através de molas. Ao alimentar o motor, o circuito do eletroímã é simultaneamente acionado, vencendo as molas, liberando o eixo para agir. Aqui eu tenho uma figura, né, que melhora um pouquinho para a gente entender o que é esse moto-freio, né? Então aqui eu tenho o sistema com lonas de freio, aqui o disco, e é acoplado tudo no eixo. Todo esse sistema que a gente viu. Ainda na frenagem por lona de freio, ele é muito bom, pois para o motor rapidamente e mantém a carga travada. Isso é outra coisa interessante, né? Tem situações que a gente tem que parar e o eixo não pode ficar livre. O eixo não pode ficar livre. No caso de um elevador, por exemplo, parou num certo andar, né? Parou ali, ele não pode correr, né? Não pode, tem que ficar travado o eixo do motor. Então esse é um tipo indicado para isso. Necessita de manutenção periódica para ajuste do entreferro devido ao desgaste das lonas. Foi o que eu falei, que com o tempo ele pode ir desgastando, uma hora para um pouco mais rápido, né, do que o outro. Aplicações: talhas elétricas, pontes rolantes, elevadores. Basicamente essas aplicações desse tipo de freio. Frenagem com contracorrente. Olhando para a figura aqui já dá para ter uma noção de como ela funciona, né? É um sistema que eu digo que é muito ruim, né, de frenagem. Não é dos mais indicados, né, porque e também ele não mantém o rotor bloqueado, ele tende a inverter a rotação. Isso é muito comum, né, se utilizar no torno mecânico, quando tu quer fazer parar a placa, né, que está girando, tu dá um toquezinho para o outro lado, né? Na verdade ali o que tu está fazendo é que tu está invertendo duas fases do motor, tu está invertendo o sentido do campo girante, o que tende a inverter o sentido de rotação. Então aí tu tem que fazer isso e logo em seguida parar, né? Senão ele vai seguir no outro sentido. É um método que usa uma chave reversora de sequência de fases, fazendo que o campo girante inverter bruscamente o sentido de rotação. Devido à inércia, tem-se, durante o tempo de frenagem, o campo girando em movimento com uma velocidade síncrona para um lado e o rotor girando em sentido oposto, até que o torque gerado pelas barras da gaiola pare o rotor. Então, é isso que é. Neste momento, deve-se desligar a alimentação para que o rotor não inverta o sentido de rotação, né? Então, ele não mantém o rotor parado. Como é que funciona então? Nessa situação aqui, por exemplo, eu tenho o rotor girando no sentido anti-horário, uma certa rotação N aqui. Vamos partir desse momento aí. O rotor está girando nesse sentido. Eu vou aplicar um B, né, no outro sentido, no sentido anti-horário. Com isso, a velocidade relativa dos condutores, que ele está andando para aquele lado lá, né, vai cortar o campo nesse sentido, aplicando a regra de Fleming, a regra da mão direita, vai gerar nesses condutores uma força eletromotriz, né? Indução para cima, velocidade para a esquerda, força eletromotriz vai estar entrando naqueles condutores ali de cima, todos. E o E máximo bem no de cima, porque está cortando a 90 graus.
Embaixo, lá no 6, lá, vai estar no outro sentido. E todos de baixo, um outro sentido, eu tenho também. E vou dizer agora que eu tenho, está em fase aqui, nesse caso aqui, a corrente está em fase, para não ficar mais fácil da gente entender, né? Então o I2 está no mesmo sentido da corrente, da FEM. E ele é máximo onde a FEM é máxima também. Então eu vou ter essa corrente nesse sentido. Agora o que a gente tem? Condutor percorrido por corrente dentro do campo magnético. O que sofre esses condutores? Sofre a ação de uma força mecânica, dado pela regra de Fleming da mão esquerda, do FBI. Então, aplicando lá no condutor de cima, no 12, eu tenho indução para cima, corrente entrando, que é o dedo médio, a força, que é o polegar, para a direita. Eu vou ter forças nesse sentido aqui. Ali embaixo vai ser o contrário. O que aconteceu aqui? Eu vou ter uma força que vai desenvolver um torque em sentido contrário à minha rotação inicial aqui, que era que o meu rotor estava girando. E aí ele vai tender a parar, desde que eu desligue, né, esse campo, a corrente alternada trifásica é aplicada no campo, para criar o campo, e ele desligue, porque senão ele vai inverter a rotação. Vai ter esse torque no sentido contrário à rotação. Vantagem desse método: simplicidade e baixo custo. Desvantagens: aquecimento do motor. Em cada frenagem corresponde a 3 partidas, né? Isso aqui é ruim. Não retém o rotor bloqueado, que é também uma característica principal aí que deixa, que não faz ele ser muito aplicado também, né? Tende a inverter o sentido de rotação se não desligar. Então, várias desvantagens. Eu acho um método bem ruim. Aplicação típica: tornos mecânicos. Mas também eu estou mostrando que existe ela, né, mas praticamente não é utilizada. Frenagem com injeção de corrente contínua no estator. Aqui eu tenho alguns esquemas de aplicação de corrente contínua, né? Então, o que é? Aqui estou alimentando um motor com fase ABC, podia ser RST, não tem problema. Daqui eu tiro entre 2 fases, boto um retificador, né, transformo em corrente contínua e aplico no estator do motor. Então, vou aplicar a corrente contínua onde tinha uma corrente alternada. Aqui eu tenho um outro, com um autotransformador. Um transformador, na verdade, retifica e também aplica, não importa. Pode ter qualquer um dos métodos. A frenagem por injeção de CC no estator caracteriza-se por formar um campo estático onde havia um campo girante. Agora, com corrente contínua, eu não vou ter mais o campo girante, ele vai ser um campo estático. As barras da gaiola cortam-se contra este campo parado, gerando FEM e correntes nas mesmas, cujo sentido é dado pela regra de Fleming da mão esquerda. Os condutores percorridos por corrente dentro do campo magnético produzem força mecânica em sentido contrário ao movimento, freando o rotor. Então, com isso eu vou frear o rotor. Analisando aqui, eu tenho corrente contínua. Digamos que a corrente está entrando no 1 e no 2, saindo no 4 e no 5, e vai entrar no 6, sair no 3. Vamos passar para cá. Eu vou ter essa situação aqui, entrando no 1 e no 2, saindo no 4 e no 5, depois entrando lá no 6, saindo no 3. Isso aí vai fazer com que eu crie um campo magnético, dessa forma aí. Vou ter um campo, um B desse sentido, né? E fixo. Agora ele não é girante, porque a minha corrente é corrente contínua, então essas correntes aqui não variam, é fixa. O que acontece? Se o meu rotor estava girando no sentido horário, ele vai ter uma velocidade, o rotor, né, a barra no sentido para a direita aqui, conforme está mostrando, vai induzir. Todos esses aqui em cima vão ter que correr, a velocidade vai ser nesse sentido, e aqui embaixo no outro sentido. Aplicando a regra da mão direita, do VBE, indução para cima, velocidade para a direita, força eletromotriz, vai estar saindo nesse condutor. Nesse aqui ele é máximo, né? Aqui embaixo, indução para cima,
velocidade para a esquerda, força motriz entrando. E também ela é máxima naquele, porque corta 90 graus. Eu tenho o E2 dessa forma. Vamos dizer que isso aí, as barras são curto-circuitadas, vai fazer circular corrente. Vamos dizer que elas estão também em fase, né? Para facilitar aqui, e agora o meu campo parado, mas teriam uma defasagem aí, para facilitar a gente vai considerar em fase, com as correntes no mesmo sentido. Então agora o que eu tenho? Condutor percorrido por corrente dentro de um campo magnético, sofre a ação de uma força mecânica, dada pela regra de Fleming da mão esquerda, FBI. Lá no 11, indução para cima, corrente saindo, força para a esquerda. E todos eles força para a esquerda. No 5, indução para cima, corrente entrando, força para a direita. Isso aí vai desenvolver um torque contrário ao sentido de rotação também. Também fazendo o motor parar. O rotor parar. Essa frenagem com injeção de corrente contínua, para que surta efeito e que não haja saturação, seja um valor muito grande, né, saturar o ferro magnético, a corrente contínua injetada deve ser entre 1 e 2 vezes a corrente nominal do motor. Quanto maior a corrente, melhor vai frear, mais rápido vai frear. Mas não pode ser muito grande, né, porque pode saturar o ferro. Considera-se o efeito térmico, esse efeito térmico equivale a 2 partidas, o que é uma vantagem sobre o de contracorrente, pois permite maior número de manobras. No entanto, o torque de frenagem é menor do que o de contracorrente. Mas esse aqui é um sistema mais utilizado do que o anterior. A frenagem não deve ultrapassar o tempo de rotor bloqueado, que tipicamente é 10 segundos. Então, isso aí, o tempo de partida do motor, né? Esse aqui não é o tempo de partida, esse aqui é o tempo de rotor bloqueado, que ele possa ficar parado realmente, né? Frenagem com regeneração de energia. A frenagem, como gerador de indução, devolve à linha de alimentação parte da energia cinética das partes girantes. Esse aqui é um sistema, então, hoje muito utilizado nos carros elétricos, né? Que no momento em que ele está freando, ele está gerando energia para carregar a bateria, né? Isso começou lá nos carros de Fórmula 1, né? O KERS. Quem assistia a Fórmula 1 já ouviu falar nisso aí, né? Mas então é o sistema com regeneração de energia. Essa montagem só é possível quando pode-se mudar a velocidade síncrona para um valor menor do que o atual, o que é normalmente feito pela mudança de número de polos do estator. Então eu tenho que mudar a velocidade síncrona. Estou a 3.600 RPM, por exemplo, eu tenho que passar para 1.800. E aí o rotor vai estar girando acima da velocidade síncrona. Assim o motor fica momentaneamente girando acima da velocidade síncrona, funcionando como gerador de indução, apresentando um torque em sentido contrário à velocidade do rotor, freando o movimento e trazendo o rotor para baixo da nova velocidade síncrona. Então, enquanto o rotor está acima da velocidade síncrona, da nova, né, velocidade síncrona, ele vai estar freando e até ele atingir uma velocidade menor, né, proporcional, né, com escorregamento, um pouquinho menos de 1.800 nesse caso que eu citei. Este método não serve para parar o motor, mas sim para reduzir a sua velocidade, sendo muito usado nos elevadores antes de aplicar o freio mecânico. Hoje em dia a gente quase não vê, porque se usa inversor de frequência e é muito suave essa parada. Elevadores mais antigos a gente tinha isso, esses motores. Um motor chamado Dalander, por exemplo, que a gente vai ver depois no controle de velocidade dos motores, que reduzia, mudava o número de polos, diminuía a rotação. E aí então, nesses elevadores mais antigos, aí bem antigos mesmo, né? Hoje não, muito difícil tu encontrar isso aí, antes de parar o motor dava uma segurada, assim, tu sentia isso aí. Aplicações:
trens, né? Trens, carros, então, né? Hoje é muito utilizado. Né? E aqui é o VLT, né? O VLT é veículo leve sob trilhos. Né? Isso aí tem como meio de transporte no Rio de Janeiro, por exemplo. Isso aqui é uma foto de lá. Então, era isso.